Gente, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, por acreditarem no projeto. Hoje, a nossa penúltima palestra com o nosso querido amigo Tiago Ramalho, médico veterinário, especialista, oficial do Exército Brasileiro e ferrador de cavalos, nas horas vagas, por enquanto, porque daqui a pouco é em tempo integral, já que o tempo dele dentro do Exército está acabando. Mas, enfim, 2 meses. Tiago, muito obrigado por você ter aceito o convite, por você acreditar no projeto. Para quem não sabe ainda, o Tiago também é mais um dos integrantes da equipe da Casco, tá? Então, é um time realmente de peso no tocante à podologia. A gente trabalha e é uma galera que está dedicada a isso, na verdade. Enfim, Tiagão, muito, muito obrigado. Eu sei que tua vida está corrida, você chegou de viagem, filho pequeno, enfim, aquela coisa toda. Verdade. Mas a gente se desdobra mesmo, a gente faz, enfim. Eu sou muito, muito grato pela parceria de vocês e pela nossa amizade, por esse tempo todo que nós estamos juntos aí nessa batalha. E eu tenho certeza que o que você tem a falar vai acrescentar e muito para todo mundo aí, já que é uma ferramenta muito útil, extremamente importante, que poucos dão valor ou poucos têm conhecimento. Verdade. Então, Tiagão, a palavra é sua, você já está como co-host, a hora que você quiser compartilhar a tela, beleza? Eu tenho um aviso antes de passar a palavra definitiva para você. Pessoal, é o seguinte, já estão disponíveis os 3 links das 3 palestras lá na página da Casco no Instagram. Lá na bio, você clica lá na bio que você vai ter os links de acesso. Igualzinho foi feito para a inscrição de vocês para o webinário. Então, quem precisar, quem não teve condição de assistir ontem, enfim, já está tudo gravado, editado. Eu tive a oportunidade de dar uma olhada nas edições e ficou muito bacana. Então, ninguém perdeu o material. O material está aí para todo mundo ver. E a partir do dia 15 de novembro, todo esse material de vídeo da Casco, além do que circula no Instagram, a gente também vai começar a divulgar isso na plataforma do YouTube. Certo? Enfim, então a gente passa a ter mais um canal de comunicação. Por favor, visitem o canal, se inscrevam, ativem o sininho lá para vocês poderem receber as notificações do material que a gente vai produzir e mandar para vocês. Beleza? Bacana. Tiagão, a palavra é toda sua. Muito obrigado e até daqui a pouco. Valeu. Bacana demais. Bom, primeiro aí, só para dar uma conferida no áudio aí, Tenório, que você tinha falado que estava um pouco baixo, mas está bacana aí? Deu uma melhorada? Como é que está? Está ótimo, então, tá ótimo. Tá ótimo. Então, eu que agradeço aí, pessoal. Boa noite aí. Eu que agradeço aí a oportunidade. Realmente, isso aqui é um evento muito importante para a podologia aqui no Brasil. É um evento único e isso aqui é só a pontinha do iceberg daquilo que a gente pretende fazer, daquilo que a gente quer fomentar daqui para frente. A gente vê como é que a podologia tem crescido no nosso país, como tem surgido uma galera que está apaixonada por esse tema, por esse segmento da equinocultura, na verdade, até mesmo os veterinários, essa parte da podologia tem se interessado, pessoal. Então, eu acredito que vai dar uma alavancada ainda mais esse tema. Ontem foi só a título de curiosidade, eu não sei se tem alguém aqui. Ontem eu estive na Universidade de Iguaçu, aqui na Unig, em Nova Iguaçu, eu estava ministrando uma palestra lá falando de podologia. Eu fiz um convite para o pessoal estar aqui hoje. Eu falei desse evento,
e eu não sei se vai ter alguém aí hoje, o pessoal pegou o link comigo para poder fazer a inscrição, não sei se entraram em contato, foi um pouco atrasado, mas pelo menos pegaria o restinho aí do evento. Então, parabéns aí ao pessoal Tenório, pessoal, né, dos cascos pela iniciativa, e realmente eu sei que vai ser um evento que vai entrar para a história da podologia no nosso país. Tá bom? Eu espero realmente atender a expectativa aí do pessoal. Podem ficar à vontade aí para interromper, para tirar dúvidas, ou então manda no chat aqui do lado, que o meu chat vai estar aberto aqui, o bate-papo vai estar aberto, tá? Eu gosto de interagir. Como é que a gente tem feito, como é que a gente tem feito a dinâmica até para poder render, senão a gente acaba extrapolando o tempo do horário de transmissão. Então, você tem 1h30 de apresentação, o tempo que você achar necessário, e aí a gente tem pelo menos mais 30 minutos de pergunta e resposta. Então, as perguntas que vão aparecendo no chat, eu vou anotando aqui, e aí, ao final da sua palestra, a gente vai discutindo em cima de tudo isso. Beleza? Entendi. Fechou. Então, fechou. Beleza, então. Então, tá bom. Vou botar aqui. Tá, eu não sei se deu 8 horas aqui agora, então acho que já pode começar, né, Tenor? Eu vou compartilhar aqui, então, a tela com vocês. Tá aparecendo aí? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o meu layout aqui. Beleza. Então, o assunto então, que eu vou trazer hoje é o mapeamento dos cascos, né? O mapeamento do casco e aplicação no dia a dia, né? Isso aí é um assunto que hoje em dia, principalmente no meio dos ferradores, né? A gente tem falado bastante, a gente tem conversado, provavelmente por meio dos veterinários aí, os acadêmicos da medicina veterinária, talvez seja um assunto um pouco novo, mas a gente, no meio dos ferradores, isso aqui a gente já fala há muito tempo, né? E é um assunto muito legal, né? Um assunto muito legal porque através desse mapeamento a gente consegue enxergar muitas coisas que aparentemente estão invisíveis, até um paradoxo falar assim, né? Mas realmente a gente consegue ter ideia de muitas estruturas que estão escondidas ali no interior do casco, mas através do mapeamento a gente consegue ter a ideia, a noção de como que elas estão posicionadas no interior do casco. Lógico que a gente não pode traçar isso como um protocolo, né? Porque a gente sabe que o estojo córneo está em constante modificação, e são diversas coisas que influenciam na modificação do crescimento do estojo córneo, da cápsula do casco, né? A gente sabe que a genética influencia, a alimentação, né? O fator nutricional influencia, o clima, né? A estação do ano influencia, enfim, o ambiente que ele vive influencia. Então, patologias influenciam, né? Se o cavalo vai defender de uma certa forma, vai haver uma distorção naquele estojo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer o mapeamento do casco também, né? Mas, de um modo geral, quando a gente pega um casco saudável, é quase que 100% de certeza das estruturas estarem posicionadas conforme aqueles marcadores que a gente traça no casco ali, tá legal? Então, vamos lá. Então, para que serve? Existem diversos relatos científicos aí, isso aí não é de agora, nem de 10 anos para cá, isso é por mais de 100 anos, o pessoal já estuda a respeito do mapeamento do casco, né? Então ele auxilia aí a padronização do casqueamento e protocolos de casqueamentos baseados aí no mapeamento do casco. E a gente vai falar um pouco desses marcadores aí. Então já tem essa galera, né? Eu não vou ficar citando aqui, mas já tem uma galera que já vem estudando
bastante a respeito disso aí. E o relato mais antigo que a gente encontra aí é de 1897, né? O Russell aí já falava, já estudava, já traçou alguns marcadores aí no casco e conheceu um pouco das estruturas anatômicas através desses marcadores, tá? Não sei por que esse raio desse som, perdão aqui, pessoal, não está conseguindo passar. Foi. Então, o que é o mapeamento? Então, ele é uma ferramenta que vai auxiliar o profissional na melhor orientação durante o casqueamento e ferrageamento. Então, nada mais é do que uma ferramenta. Aquilo ali vai auxiliar o profissional ali. Volto a dizer, a gente tem que tomar cuidado com os protocolos. A gente tem que avaliar cada caso, a gente tem que avaliar cada casco, levando em consideração cada um. Como? Através dos marcadores. Como é que a gente faz esse mapeamento? Através de marcadores. São linhas, eu vou exemplificar para vocês, são linhas que a gente traça no casco ali e que a gente consegue ter ideia de posicionamento da terceira falange, a gente consegue ter ideia do posicionamento do centro da articulação, enfim. Mais à frente eu vou mostrar. E qual é a finalidade? Trazer a referência do posicionamento de algumas estruturas internas do casco e orientar o balanceamento e o equilíbrio do estojo córneo. O exemplo é o quanto que eu preciso aparar numa pinça, é o quanto eu vou retirar dos talões. Eu ainda incluo aqui, e vou exemplificar para vocês, quando eu vou aplicar um elemento numa ferradura. Aplicação de órteses também a gente utiliza muito quando a gente não tem ali o auxílio de raio-x. Isso é muito importante porque nosso dia a dia no campo, nosso dia a dia na rotina ali, nem sempre a gente vai ter essa ferramenta, um raio-x ali. Nem sempre, por exemplo, eu pessoalmente eu não tenho raio-x para andar com raio-x para cima e para baixo para trabalhar, E eu não ando com nenhum outro veterinário, um chaveirinho de veterinário ali com raio-x para trabalhar comigo. Então, de tanto eu ficar mapeando, de tanto eu ficar estudando o casco, tem algumas coisas que já estão gravadas na minha mente. Tem algumas estruturas ali externas do casco que eu já identifiquei, já associei com algumas estruturas internas. Então, isso me auxilia muito na aplicação de elementos na ferradura industrializada, na confecção de algumas ferraduras. Quando eu vou escolher a espessura, a largura de uma barra, por exemplo, quando eu vou escolher uma ferradura industrializada mesmo, porque os ferradores eles sabem muito bem disso, mas talvez o pessoal da graduação aí da veterinária, ou até mesmo alguns veterinários não saibam, mas existe um casco, uma ferradura para um determinado casco. Eu não posso pegar um casco, por exemplo, de um peixerron e colocar uma ferradura de uma barra fina. Eu não posso fazer isso, Então, isso vai me auxiliar também na escolha da espessura da minha barra, da largura da minha barra, da ferradura, se eu for confeccionar uma ferradura, certo? E aplicação de órteses também, Hoje em dia a gente utiliza muito o gesso sintético, a gente utiliza palmilhas de silicone, a gente utiliza o tamanco de madeira. Então, o mapeamento do casco ele auxilia muito na aplicação dessas órteses, tá? Então, agora aqui, só uma dúvida, essa barra aqui com a imagem de vocês aqui, aparece para vocês aí, ô Tenório? Aparece? Então tá tampando, Então, quando eu mexo aqui, ela move aí para vocês também? Por exemplo, botei aqui no meio do casco, ela não move, não? Então tá bom. Então, essa imagem aqui, isso, botei aqui, melhor. Então, vamos lá. Então, essa imagem aqui, um corte, do casco aí, do dígito na altura da quartela. E essas duas forças, certo? Deixa eu ver se aqui aparece para mim. Isso. Uma força aí, a seta vermelha representando a força do movimento do animal, certo? E a seta amarela, que é uma força representando o peso do animal, certo? Então, a mesma força que o peso do animal está fazendo no solo, o solo está devolvendo
intensidade de força para o casco, para esse animal. E a mesma força de movimento que está sendo aplicada no solo, o solo também está devolvendo a mesma intensidade através da fricção, né, do solo. Então, a gente vai observar, então, duas forças resultantes, né, dessas forças aí, e ali o centro, a gente vai encontrar o centro da articulação do casco, certo? Que vai estar nesse ponto aí específico da segunda falange. Esse é um ponto super importante, e, né, é um ponto que a gente trabalha o tempo todo no mapeamento do casco, porque no mapeamento do casco, na podologia, no ferrajamento no geral, principalmente quando a gente vai trabalhar com ferraduras ortopédicas, ferraduras assimétricas e com órteses, a gente usa muito esse centro da articulação, porque ele é um centro de força muito importante na podologia, né, para trabalhar com a ortopedia ali, né? Certo? Essa linha pontilhada azul, que é o centro de força, né, que é o centro de pressão do casco, que ele é uma linha resultante de quê? Eu costumo dizer que é um cabo de guerra entre o tendão extensor digital comum, que está se inserindo aqui no processo extensor da terceira falange, e o tendão flexor digital profundo, que está se inserindo aqui na terceira falange, nessa face aqui, certo? Semilunar, se eu não me engano, agora eu não lembro, me fugiu o termo. É semilunar. Obrigado, Tenório. Aí, então, é um cabo de guerra. A tensão que o extensor está fazendo, junto com a tensão que o flexor profundo está fazendo, resultou nesse centro de força, né? Então, é um ponto também super importante que a gente precisa levar em consideração quando a gente está fazendo o mapeamento do casco. Aqui um outro ponto que eu gosto muito de chamar a atenção, que é o ápice da ranilha, tá? Principalmente aqui, ó. Eu levei até em cima só para poder nomear, mas o ponto é aqui, ó. A ranilha está aqui embaixo, tá? Essa região toda aqui. Então, o ápice da ranilha aqui, quando eu tiver numa vista aqui da sola, vocês vão entender melhor. E eu não gosto de chamar isso aqui de ponto, mas sim de uma região, porque ela realmente vai compreender uma região. Essa região aqui do breakover, que é o ápice da terceira falange aqui. Vocês conseguem ver a setinha aqui, ó, o ápice da terceira falange é a projeção dela e também um ponto perpendicular a ela aqui, né? Perpendicular a ela e uma projeção dela. Então, compreende toda essa área aqui do breakover. Agora, quando a gente for ver essa vista da sola aqui, a gente vai entender melhor, certo? Essa daqui é a imagem clássica que a gente vai encontrar na literatura, tá? Isso aqui, Thiago, você faz isso aqui em todos os cavalos que você vai fazer uma perna? Não, eu não faço isso aqui. Eu não vou ficar riscando o cavalo, até porque né, o pessoal que ferrador, né, não, a gente não vai fazer isso aqui nunca. Eu já fiz, né? Até eu aprender. Então eu cheguei ao ponto de eu simplificar isso aqui. Hoje em dia eu simplifico, né? Hoje em dia quando eu preciso traçar linhas, eu traço 4 linhas, 3 linhas, né? Mas quando é preciso, né, que eu preciso de um nível maior de precisão. Mas isso aqui é literatura, isso aqui é o que a gente vai encontrar, o que está sendo descrito. E é importante a gente fixar isso aqui, né? Vocês me desculpem pela imagem, não vai estar tão exata as linhas aqui, porque é óbvio, isso aqui é uma foto de um casco e eu saí traçando linha em cima da foto do casco, tá? Então vamos lá, iniciando aqui pelo apoio dos talões, que vai estar na parte mais larga da ranilha, que é essa linha vermelha, nessa parte superior aqui do monitor de vocês, tá? Então, unindo os dois talões, que vai estar compreendendo aqui a parte mais larga da ranilha. Depois, posteriormente, essa pontilhada verde é a parte mais larga do casco, certo? Então, o casco ele vem aqui na sua borda, né, na muralha do casco aqui, quando ele é uma parábola aqui, né? Vamos entender aqui como uma parábola. Quando no alto dele aqui, quando ele começa a descer, na parte mais larga dele, né?
a gente traça essa linha do outro lado do casco, certo? Uma outra forma da gente traçar essa linha também é quando a gente une o talão fazendo esse X no meio aqui, ó. Mas para isso eu preciso fazer essa linha aqui traçar duas linhas primeiras. A da pinça aqui, né? Porque a gente não vai conseguir traçar, porque a da pinça já é uma tangente aqui, a gente não vai traçar, certo? Mas a gente cruza essa linha do talão com a paralela à linha do meio aqui do casco, ó. Você traça uma linha no meio do casco, dividindo o casco em duas bandas, certo? Você vai traçar uma linha paralela a essa do meio do casco, unindo o talão a essa região aqui na pinça, e da mesma forma do outro lado. Depois você vai unir essa azul mais clara aqui, ó, e você vai encontrar esse ponto. Os pontos aqui da frente, certo? Esse meio do X aqui que vai compreender aquele ponto que eu falei para vocês do centro da articulação, né? O centro da articulação, que é aquele ponto super importante que a gente utiliza muito, certo? Esse ponto ele é extremamente importante. Por exemplo, a gente tem que levar ele em consideração quando a gente vai trabalhar com frog plate, por exemplo, numa ferradura de coração, quando a gente vai trabalhar com uma ferradura spider, né? Por exemplo, a gente tem que levar em consideração esse ponto. A gente não pode deixar esse ponto descoberto, né? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com essas duas ferraduras. Senão a gente perde a ação mecânica dessas ferraduras, né? Então é muito importante esse ponto aqui quando a gente está trabalhando com mapeamento de casco e trabalhando com esses tipos de ferradura. Voltando aqui, então a parte mais larga do casco, nessa linha pontilhada verde, a gente encontra ela de duas formas, ou pela parte mais larga do casco, ou então a união dessas linhas do X, né? Que é a união lá do talão com a região lá da pinça. E eu já adianto para vocês que essa interseção aqui, ó, das linhas laterais paralelas a essa linha central, já é a linha do primeiro cravo, né? Quando a gente está confeccionando uma ferradura. Então, é a linha da primeira craveira aqui, a gente já acha através desse mapeamento também. Olha como que é interessante, até numa confecção de ferradura, quando a gente fala que a ferradura está dentro da caixa, né? O mapeamento é importante até nisso, até na confecção de uma ferradura, certo? Agora essa linha, o azul mais claro, certo? Lembra quando eu falei para vocês que o breakover, eu gosto de falar que ele compreende a uma região e não a um ponto específico? É justamente isso aqui. Então, o breakover começa a partir dessa linha mais clara, até o rolamento, compreende essa área toda até a pinça, a ponta da pinça. Então, por exemplo, quando eu vou aplicar uma ferradura com a pinça rolada, não adianta eu simplesmente passar a lixadeira na bordazinha aqui da pinça da ferradura, não vai estar causando o efeito necessário, né? O efeito mecânico necessário. Eu preciso estar atingindo toda essa área do breakover aqui, para verdadeiramente eu atingir aquele efeito que é preciso, aquele efeito que realmente vai causar um impacto biomecânico no dígito, certo? Por exemplo, um alívio do tendão flexor digital profundo, um alívio de todo o aparato potronclear. Então, realmente vai causar um impacto quando eu fizer uma pinça rolada, compreendendo toda essa região aqui do breakover. Por isso que eu gosto de falar que é uma região e não simplesmente um ponto, certo? E eu falei para vocês também do ápice da ranilha ali, né? A região ali do ápice da ranilha. E é interessante isso aqui, porque posteriormente eu vou mostrar para vocês, quando eu estiver falando do mapeamento do dia a dia, eu utilizo esse ponto aqui para poder traçar essa linha do breakover. Eu uso ali aproximadamente 1 polegada. Mas quando eu falo 1 polegada, eu uso um polegar mesmo. No dia a dia, eu apoio o dedo ali, eu tenho noção mais ou menos que ali a borda da minha terceira falange vai estar naquele lugar. Então eu sei que se eu colocar uma pinça rolada a partir daquele ponto,
eu vou estar causando um efeito bacana de breakover ali naquele caso, certo? Então vamos lá. Agora essa imagem aqui vai esclarecer um pouco melhor para vocês o que eu estou falando. Então tá aqui, ó, o centro da articulação. Olha que interessante. Então, quando a gente aplica um elemento aqui que está bem nesse centro aqui, olha o efeito legal de força nessa coluna óssea, certo? Olha quando eu falei para vocês aqui a respeito, aqui está aqui o ápice da terceira falange. Quando eu boto 1 polegada para frente, olha aqui o ápice da terceira falange aqui, ó, do osso da terceira falange aqui, ó. Então, se eu conseguir colocar uma pinça rolada a partir desse ponto aqui, ó, ápice olha da que ranilha, legal. Thiago. Ápice da ranilha. Você falou ápice da P3 2 vezes. É o ápice da ranilha e depois o ápice da P3, 1 polegada. Perdão. Então, 1 polegada aqui do ápice da ranilha vai estar tangenciando, então, o ápice da P3. Agora eu falei certo. Então, eu sei que se eu fizer uma pinça rolada a partir desse ponto aqui, ó, aí sim eu vou estar causando o efeito biomecânico desejado, né? Realmente eficiente. Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração quando a gente vai aplicar uma ferradura, quando a gente vai confeccionar uma ferradura, aplicar órteses, certo? Mas eu vou fazer isso aqui em todos os animais? Não, é muita coisa, é muita informação, a gente simplifica isso aqui, certo? Então, vamos lá. Aplicando, então, no nosso dia a dia. Né? O que eu preciso, como é que eu vou aplicar esse o mapeamento no meu dia a dia? Primeiro, eu vou fazer o arroz com feijão, né? Que é fazer o simples bem feito. O que é o simples bem feito? Eu preciso deixar esse casco equilibrado, eu preciso deixar esse casco balanceado. Por exemplo, num ferrajamento convencional. O que eu faço? Eu vou casquear eu vou equilibrar esses talões, vou levar ele lá na parte mais larga da ranilha, onde eu vou deixar ele bem equilibradinho, certo? Eu vou encontrar o centro da minha articulação, que vai estar aqui Perdão, deixa eu voltar aqui. O centro da minha articulação, que é na parte mais larga do casco, certo? Representado pela essa linha pontilhada verde. A pinça, né? A gente já tem aqui. E o centro de força, que eu encontro vendo na parte de cima do casco, que a gente consegue observar apoiando o dedo acima da coroa do casco. Ou então, se eu não me engano, aqui eu não gosto de fazer assim, mas parece que é 3/4. Você me corrige, Tenório. 3/4 aqui do ápice da ranilha. Essa linha do centro de força do casco. Se eu não me engano, o pessoal fala que é 3/4 do ápice da ranilha. Eu não gosto, porque eu não fico andando com régua e medindo aqui 3/4. Mas o que eu gosto de fazer, eu traço essa linha apoiando o dedo em cima da coroa do casco. Aí eu consigo achar essa linha com exatidão. Então, um casco bem equilibrado, eu vou deixar com 50% do tamanho para cá e 50% do tamanho para cá. Da parte mais larga da ranilha, né, dos talões aqui até o centro de força, e do centro da articulação até a pinça. Isso aqui é um casco que está equilibrado. Tá? Você pode usar isso aqui no seu dia a dia tranquilo. Agora, uma outra aplicabilidade seria, por exemplo, né, trazendo no balanceamento do casco, no ferrajamento específico que eu vou utilizar uma pinça rolada, por exemplo. Eu falei para vocês aqui, ó, que eu vou encontrar o ponto do breakover. Aí eu vou precisar encontrar aqui a minha ranilha, o meu ápice da ranilha, e dali eu vou colocar 1 polegada para frente. 1 polegada para frente. Eu sei que aproximadamente, né, 1 polegada para frente, eu vou ter o ápice da minha terceira falange. A partir dali, eu consigo aplicar uma ferradura com a pinça rolada, por exemplo, que seguramente toda essa área em azul escuro vai ser o ponto de breakover, vai ser a área do breakover que eu vou estar com a pinça rolada, certo?
Então, isso aqui, por exemplo, essa configuração aqui eu utilizo muito no meu dia a dia. Isso aqui é o que eu mais uso. Vou falar que 90% dos cavalos que eu trabalho, eu uso isso aqui. Então, o que eu, assim, a minha rotina, o que eu faço? Talão na parte mais larga da ranilha, centro da articulação através do ponto mais largo do casco, encontro ali a ranilha, o ápice da ranilha, né, que a gente chama até de ranilha verdadeira, depois de ter aparado a ranilha, feito o casqueamento da ranilha, né, o toalete ali da ranilha, eu apoio o meu polegar dessa forma aqui mesmo, que está na figura, e eu encontro aonde possivelmente está o ápice da terceira falange. A partir dali, eu já consigo aplicar uma ferradura de pinça rolada, por exemplo. Eu sei que ali vai ser bem eficiente eu rolar a pinça da minha ferradura, certo? Então, isso aqui, essa configuração aqui é o que eu utilizo muito no meu dia a dia. Vocês observem que eu não preciso ficar traçando aquele monte de linha. Então, eu vou procurar deixar equilibrado a distância entre o centro da articulação até o início do break-over com o centro da articulação até a parte mais larga da ranilha. Essas duas porções precisam estar equidistantes, certo? Essa configuração aqui é muito boa e eu utilizo bastante. Uma outra, deixa eu ver, aqui está aí, ó, a ferradura. Então eu botei aqui esse exemplo da ferradura Equilibrium aí, né, uma ferradura com a pinça rolada, certo? Então vocês observem aqui, ó, a ferradura começa com a pinça rolada desde a sua borda interna, onde que realmente é o meu ponto de break-over, que verdadeiramente vai ser eficiente a mecânica dessa ferradura e a biomecânica que eu preciso naquele dígito. Então, eu preciso que essas duas porções aqui, da parte mais larga da ranilha até o centro da articulação e do centro da articulação até o início do break-over aqui, seja equidistante. Essas duas porções sejam equidistantes. Tá? É muito interessante que o mapeamento, né, essa configuração aqui, ele traz com muita clareza o posicionamento da ferradura. Só a título de curiosidade aqui, ó, por exemplo, o posicionamento do talão da ferradura, né? Aqui o talão da ferradura. Ele está bem alinhado com a primeira craveira aqui, ó, certo? Quando a gente vai moldar a ferradura para o casco, quando a gente vê que o casco está bem equilibrado, bem balanceado, e a ferradura também moldada para aquele casco, a gente vê que o talão, isso dentro de uma normalidade, gente. Não estou falando que tem que ser, todos vão ser 100% assim, porque existem distorções em alguns casos em alguns casos que não vão seguir esse padrão. Tá? Eu estou falando isso aqui é um padrão perfeito. Então, o talão da ferradura ele está compatível aqui com a primeira craveira, certo? Então, isso aqui é dentro de um padrão muito bom, esperado, né? Que a gente gostaria de pegar 100% do nosso dia a dia, certo? Aqui só para a gente falar um pouco dessa ferradura, que eu gosto muito, já que a gente estava falando da pinça rolada, né? Então, essa ferradura Equilibrium, eu gosto demais dessa ferradura, é uma ferradura que existem, se eu não me engano, é a única que existe trabalhos científicos, existem trabalhos em cima dela, né? É uma ferradura muito boa, a mecânica dela é espetacular, a pinça rolada dela é desde a sua borda interna, enfim, vários elementos aí que tornam ela muito boa mecanicamente, certo? Então, o que ela tem de bom, né? Ela auxilia bastante no break-over do animal, da passada, alivia as tensões aí do tendão flexor digital profundo e consequentemente, vai aliviar as tensões no aparato quadricular, certo? E também vai diminuir o estresse na parede dorsal do casco, por conta dessa mecânica dela. Então, é uma ferradura que eu indico para todo mundo, seja no dia a dia, cavalo de esporte, enfim. Uma outra aplicabilidade também do mapeamento também são nas órteses, né?
o exemplo aí da palmilha de silicone, o gesso sintético, o tamanco de madeira, né? Hoje em dia a gente usa bastante, principalmente em casos de laminite, certo? Então, mas é importante a gente conhecer os limites, né? Por isso, aí entra o mapeamento do casco. Eu fiz um esqueminha aí, ó, da gente aplicar, por exemplo, a palmilha de silicone, né? Olha que interessante a gente conhecer o centro da articulação. Se a gente for aplicar um gesso, perdão, uma palmilha dessa de silicone, e se a gente não chegar, por exemplo, até o centro da articulação, muito provavelmente a gente não vai conseguir atingir aquele efeito biomecânico que a gente gostaria, né? Um necessário, na verdade. Que a gente gostaria não, um necessário. Ou se a gente ultrapassar também o limite do centro da articulação demais, por exemplo, se eu for cobrir toda a sola, por exemplo, não estou falando que não existem casos que talvez você precise cobrir a sola toda, eu não sei, mas no caso que você queira trabalhar com forças, né? O centro da articulação a gente precisa levar muito em consideração quando a gente vai trabalhar com essa palmilha aqui, porque a gente transfere forças para essa região do centro da articulação. A gente transfere cargas para essa região, certo? Então a gente precisa conhecer esses limites, certo? E a mesma coisa quando a gente vai aplicar o gesso. Existem casos que, óbvio, que a gente vai fechar a sola toda, né? Nesse caso aqui, eu estou exemplificando só com a metade da sola coberta. Mas existem casos que a gente tampa a sola toda, mas tem casos que não. Por exemplo, quando você vai trabalhar num abscesso, quando você vai trabalhar numa laminite que perfurou a sola, né, que você precisa fazer um curativo ali, você não vai fechar a sola toda. Mas a gente precisa, então, conhecer esses limites do centro da articulação. A gente precisa conhecer o breakover, principalmente quando a gente vai trabalhar com o tamanco de madeira, principalmente, né? Se não conhecer a área ali, a região do breakover no tamanco de madeira, muito provavelmente você vai posicionar esse tamanco de forma incorreta e você pode causar até mesmo uma luxação de interfalangiana, né? Então, precisa conhecer. E o mapeamento do casco, ele nos traz muita clareza a respeito disso aí, do posicionamento, certo? Então, só uma frase aí de impacto, isso aqui é muito, muito verdadeiro, né? Que as roupas, elas não significam nada até alguém usá-las, né? Os acessórios não significam nada até a gente começar a usar. Isso aí é muito verdade, né? Pega aí o arco de cabelo para a mulher, não significa nada até alguém colocar na cabeça, por exemplo. E a mesma coisa se encaixa no que a gente está trabalhando aqui. Não significa nada até alguém começar a trabalhar com um mapeamento. Talvez seja uma besteira para alguém, mas começa a utilizar, começa a aplicar no seu dia a dia, que você vai ver que vai fazer toda a diferença, principalmente quando você vai aplicar elementos ao seu ferrajamento. Quando você vai aplicar, você vai ver a precisão e o efeito biomecânico é notório aos olhos, né? Quando você começa a aplicar corretamente esses elementos ao seu trabalho, ao seu serviço, certo? Bom, então é isso, mestre. É isso, e deixar aí, pessoal, para dúvidas. Eu não sei como é que é a sua logística. Rapaz, você foi ligeiro demais. Mas tá bom, né? Não, mas é isso aí. É extremamente importante. Isso é um assunto que a gente discute há muito tempo. A gente fala sobre isso, se aplica sobre isso, e ainda tem muita confusão. Porque as pessoas esquecem, e, Tiago, uma coisa que eu vejo muito, o problema é que isso tudo é baseado numa coisa que não mudou e não vai mudar nunca. Anatomia, estrutura óssea. Sim. Né?
E aí a gente vê anatomia na faculdade lá no início. E aí o cara esquece, a anatomia é chato, o cara não vê a anatomia do casco, enfim. Para que eu vou pensar nisso? Para que eu vou lembrar disso? Né? E aí ele chega na clínica como um profissional, vai ter que fazer uma radiografia, e aí, como é que ele faz isso? Né? Enfim, ele esquece dessas referências, que são referências simples, extremamente precisas e muito objetivas. Né? Então, esse é o grande lance do mapeamento. Né? Pessoal, Exatamente. vamos lá. Dúvidas aí? Coloquem no chat, por favor. Diga-me, Thiago. Vamos lá. O Tenório, isso aí é muito legal, cara, porque a gente vê lá na graduação só esse lance da anatomia, né? E como a gente aplica esse negócio a vida toda. É a vida toda, né? E como a gente não dá tanta importância, né? E hoje a gente vê o pessoal da classe dos veterinários aí, como é que os caras estão apaixonados pelo assunto, como é que eles estão estudando, né? E como é que eles estão desenvolvendo isso aí, né? E o mapeamento fala tudo, não só da anatomia, mas também depois você tem que entender a biomecânica, como que aquelas estruturas anatômicas ali, elas funcionam, né? Para a gente fugir daqueles protocolos de ferrajamento, que aquilo ali também é um câncer na podologia. Rapaz, eu falei ontem para o pessoal da turma lá da UNIG, eu falei, olha, é bom eu estar falando com vocês, que vocês estão iniciando aí, porque a gente precisa fugir desses protocolos, a gente precisa entender a biomecânica das estruturas anatômicas e saber da mecânica da ferradura e por que eu estou utilizando aquilo ali, né? Porque senão a gente vai ficar sempre fazendo mais do mesmo, né? Sempre fazendo mais do mesmo e a gente vai entrar décadas e décadas e décadas aí e não vai sair do lugar. Né? E o mapeamento do casco, apesar de ser um assunto bem antigo e veio à tona, não no meio dos ferradores, né? Mas está sendo muito dito agora o pessoal da veterinária, veio à tona porque fez com que o pessoal falasse bastante a respeito de anatomia, estudasse a biomecânica e também pensasse na mecânica daquilo que está sendo aplicado. Né? Isso é muito interessante. Tiagão, temos duas perguntas aqui a princípio no chat. Vamos lá. A primeira é do Felipe Rosa. Ele é ferrador, estudante de veterinária e gostaria de saber um exemplo de caso clínico, tá? De laminite com perfuração de sola. Quando escolher tamanco ou gesso? Essa pergunta não se aplicaria muito para hoje, não, mas vamos lá. Já que está feita, Tiagão, a bola é com você. Diga-me. Como é? Perdão, bom, desculpa, ele quer saber um exemplo de caso clínico de laminite com perfuração de sola. Quando ele deve escolher o tamanco ou o gesso num caso que você tem perfuração de sola? Qual é a sua opinião a respeito? A laminite, o que acontece? Ela é muito complexa, né? É aquele negócio do protocolo que eu acabei de falar. A laminite, ela é muito daquele negócio que quando você chega na propriedade, olha o caso. Por exemplo, uma perfuração de sola. É difícil você chegar lá e colocar um tamanco num cavalo que está com uma perfuração de sola. O cavalo está sentindo uma dor terrível. A gente tem que ver como está a clínica desse animal. Né? Será que vai conseguir o cavalo, ele vai conseguir apoiar num tamanco agora, de imediato? Né? Manejando o primeiro manejo, você já conseguir aplicar um tamanco? Eu acho muito difícil. Eu acho que, primeiramente, nesse manejo inicial, eu acho que deveria colocar, eu escolheria colocar um gesso, né, com silicone ali, trazer bastante conforto aí através dessa ação mecânica deles, porque o gesso com silicone ali traz um conforto incrível, né, nos casos. Aí tem que ver, vai debridar, provavelmente vai ter que mexer naquela ferida ali da perfuração, vai ter que entrar com medicamento, enfim, isso vai trazer muito desconforto para o animal. Então, muito provavelmente, o tamanco não seria a ação inicial, né?
Eu acredito, né? Mas é aquele negócio, a laminite é sempre uma caixinha de surpresa, né? Não é verdade, cara? Felipe, eu concordo com o Thiago, eu vou só acrescentar um detalhe. Uma coisa que a maioria do pessoal, e amanhã vai ser importante esse fechamento com a palestra da Luciana, é a questão da própria órtese, o gesso. Quando você tem uma perfuração de sola, tudo fica muito difícil. E outra coisa, se a sola está perfurada, você precisa cessar para fazer curativos. Então, por melhor que seja, o tamanco te dá um espaço muito pequeno para esse acesso. Por mais manipulado que esse tamanco seja, você tem pouco acesso a essa sola, a essa perfuração. Então, o mais indicado numa situação dessa é você utilizar o gesso e não só apenas uma atadura gessada. Você pode usar 2, 3, 4 ataduras gessadas. Para quê? Para que você ganhe espessura de sola. E dessa maneira você consegue ainda colocar o curativo, tá? E mais, você tira a sola do chão, fazendo um efeito semelhante da mecânica do tamanco, que é você afastar essa sola do chão, diminuindo a questão de sensibilidade. Isso por conta da perfuração. Se você tem uma sola perfurada, querendo ou não, você precisa fazer curativo nela. E aí, sem medo de ser feliz, cara, eu, nesses casos de perfuração, eu vou na linha do Thiago. Gesso, primeira manipulação, segunda manipulação, dependendo da evolução dessa cicatrização, e aí eu vou pensar num tamanco ou numa ferradura. Mas se eu tenho perfuração, exposição de tecido, o casco está muito dolorido, eu tenho que manipular isso da melhor maneira possível. E o gesso me dá essa comodidade. Né? Isso aí. Tiagão, tem uma outra pergunta aqui da doutora Kátia, lá de Fortaleza. Abraço, Kátia. Em casos de cascos encastelados, muitas vezes não existe uma distância entre o ápice da ranilha e a pinça do casco. Como fazer? E aí? Muito bom. Muito boa. Isso acontece muito mesmo. Tem razão. E cai naquele negócio que eu falei, né? Então, é muito lindo quando a gente pega um casco daquele clássico, né? Lindo que a gente sabe, a gente bate o olho e já está ali o mapeamento na sua mente e a gente já consegue enxergar todas as estruturas ali. Quando a gente pega um casco desse encastelado, primeira coisa que eu tento fazer uma anamnese, né? Eu faço uma anamnese com o pessoal ali, vejo o que está acontecendo e depois, lógico, eu vou ver o porquê que aquele casco está se comportando daquela forma. Será que é alguma coisa patológica? Será que é algum defeito de aprumo? Né? A gente precisa fazer esse levantamento. Por que eu faço isso? Para eu poder ter ideia do posicionamento dessa terceira falange dentro do casco. Né? Porque se for algo patológico, a terceira falange estiver, vamos supor, rotacionando, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Aí o mapeamento já não vai fazer tanto efeito assim e o meu casqueamento também vai ter que ser diferenciado, né? Eu não vou poder simplesmente chegar ali e sair tacando grosa no talão do cavalo e vou querer jogar esse, né? Então isso tudo eu tenho que levar em consideração. Agora, se o cavalo é encastelado, não tem patologia nenhuma, realmente é um posicionamento que já está assim já há anos, e o cavalo não... Aí sim, eu vou devagarzinho, tentando chegar com a grosa no talão ali, abaixando os talões e tal, e aí sim eu consigo ter ideia de como está se posicionando ali essa terceira falange dentro do casco. Mas a exatidão que você vai ter, como você tem no casco daquele clássico, não vai ter nunca, né? Aí só raio-x mesmo, só raio-x, infelizmente. É complicado. Agora tem uma pegadinha nessa história, 2 pegadinhas aí que a gente acaba passando. Na verdade, os veterinários e os ferradores desavisados acabam papando essa mosca aí. Vamos lá, ápice da ranilha. A gente acaba indo para o ápice da ranilha falso, aquela que está ali pendurada ali e tal, não sei o quê. Se a gente for medir por esse ápice, a gente vai errar todas as vezes. O ápice da ranilha, que é
a medida correta é quando você limpa essa ranilha e vai até o momento onde o ápice se funde com a sola. Esse é o ápice verdadeiro, essa é a referência anatômica verdadeira. Ou seja, qualquer circunstância que você tenha, excetuando um caso de perfuração de sola, você tem a rotação da P3, aí você diminui essa referência. Essa referência passa a não ser mais verdadeira. Ok. Mas num casco normal, mesmo sendo encastelado, você tem que observar essa questão do ápice verdadeiro da ranilha. Outro ponto, a famosa linha branca. O que a linha branca, na verdade, representa para a gente? A linha branca ela é a imagem e semelhança de todo o bordo, de todo o formato da superfície distal da terceira falange. Tá? É imagem e semelhança. Então, se eu tenho um casco encastelado e se esse estojo córneo está disforme, desequilibrado, naturalmente essa linha branca ela vai estar esgarçada, o que mostra para a gente não só o sofrimento, mas o posicionamento em que ela está em relação a essa deformidade do estojo córneo. E aí você consegue, com essas duas referências, traçar esse mapeamento mais próximo da realidade. Entendeu? Exatamente. Não é só fechar o olho e sair fazendo linha, que você vai chegar em alguma conclusão. Se não observar a realidade dos fatos, a gente vai para a mosca e achando que está certo, vamos errar feio, e aí vão começar a dizer, esse negócio não funciona, eu fiz, não deu certo, enfim. Como a maioria das técnicas existentes por aí, né? Enfim. Exatamente. Isso aí, né? Tiagão, tem mais uma aqui, vamos lá. Foi muito falado sobre o mapeamento pensado no ferrajamento. Quando se trata de um animal no qual o proprietário opta por não utilizar ferraduras, existe alguma alteração nas medidas ou referências? Não, então, quando eu falei do ferrajamento, quando eu aplico a pinça rolada, mas anteriormente eu falei de um que você utiliza o centro da articulação e o centro de força, né? Quando a particularidade que tem de um cavalo que não usa ferradura é o casqueamento, principalmente da borda, né? Dos cascos. A gente tem que tomar cuidado por conta do cavalo fica sem ferradura e vai quebrar, né? A borda do casco. Então, existe uma particularidade nesse casqueamento, certo? Aliviando ali aquelas quinas da muralha. Mas a proporção de equilíbrio do casco vai ser sempre a mesma. Você precisa deixar sempre o equilíbrio do casco igual. Então, o mapeamento vai ser sempre visando o equilíbrio do casco, aquelas proporções de 50%, 50%, né? Então, aí você vai escolher, qual vai ser a sua referência? Vai ser a parte mais larga do casco, da ranilha e o centro da articulação, e depois o centro de força com a pinça, enfim. Então, independente se você vai aplicar ferradura ou não, o mapeamento você pode fazer daquelas duas formas, e a única coisa que vai mudar é o casqueamento, o casqueamento que não vai aplicar ferradura, você tem que fazer ele de uma forma diferente. Mas o equilíbrio, o balanceamento do casco é igual para todo mundo quando você vai... Tão igual quanto você for aplicar uma ferradura, certo? Não sei se eu consegui responder, mas... Perfeito, Thiago. Olha só, o que a gente esquece é o seguinte, o mapeamento ele é baseado na anatomia. Qual é a anatomia do cavalo que não usa ferradura? É diferente do cavalo que usa ferradura? Não é a mesma coisa. Qual é o cuidado? O que o Thiago quis dizer? Qual é o cuidado que a gente tem que ter quando você vai apenas casquear um cavalo? Além de todo equilíbrio e proporcionalidade, o que você tem que ter? Cara, esse cavalo vai ficar sem ferradura. Então, o casco eu não posso manipular muito, principalmente essa sola, porque eu vou deixar ele sensível dependendo de acordo com o terreno. Enfim, então você manipula menos esse casco, mas isso não quer dizer que você não vai ter as mesmas referências. Simples assim. Então, o mapeamento ele é baseado na anatomia.
com ferradura ou sem ferradura, membro anterior e membro posterior, é rigorosamente a mesma leitura, porque a estrutura anatômica ela é a mesma. Então, a gente não pode simplesmente gerar dúvida nisso. Ah, não, vou fazer, não vou fazer, é assim, assado. É a mesma situação. A anatomia é a mesma em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, a gente não precisa perder essa referência. Bom, agora tem uma pergunta aqui meio capciosa, hein? Vamos ver se a tua descrição anatômica está em dia aí, Tiagão. Em caso de síndrome podotroclear com osteófito axial ou abaxial no navicular, que já repercutem com assimetria do casco, como você mapeia e intervém? Essa bola é toda sua. Você é o palestrante, amigo, se vira. Mapear vai ser da mesma forma, né? O mapeamento do casco ele vai ser da mesma forma, né? Porque o que a gente precisa levar em consideração na síndrome navicular? Eu até falei isso, foi bacana que eu usei um exemplo parecido com esse daí na palestra de ontem. O que a gente precisa levar sempre em consideração num animal com síndrome podotroclear? É a tensão que o tendão flexor digital profundo faz naquela região. Isso aí é fato. Você alivia, porque o ferrajamento, a gente sempre vai jogar com aquela balança, né? A balança não, a gente vai sempre jogar com a biomecânica das estruturas versus a mecânica da ferradura. Sempre vai ser aquela jogada ali. Então, qual é a biomecânica das estruturas ali podotrocleares ali do navicular, os seus ligamentos, a bursa, o tendão flexor digital profundo, né? E qual é a ferradura que eu vou utilizar que vai aliviar toda a tensão naquele lugar? Então, você aliviando a tensão do tendão flexor digital profundo, consequentemente, você vai estar aliviando toda a região podotroclear. E o mapeamento para você identificar não, um mapeamento para você lidar com uma situação dessa, é você achar aquela região ali do breakover e você respeitar botar uma pinça bem enrolada, né? Que é fundamental numa situação dessa de síndrome podotroclear, que causa um alívio violento em toda aquela região palmar ali ou plantar do dígito, né? Eu acho que foi isso, cara. Eu concordo com você. Agora, Daniel, vamos lá. Quem fez a pergunta foi o Daniel Medeiros. Cara, você está falando de osteófito. O grande problema do osteófito é exatamente ele indo ou estando na área de inserção dos ligamentos do osso navicular. E aí, isso é uma situação semelhante a você pegar uma agulha, né, e botar na articulação. Ou seja, qualquer movimento que faça, você vai machucar, vai gerar um processo inflamatório, isso é um grande problema. Bom, quanto ao mapeamento disso, aí é uma maneira que eu trabalho sempre. Existem duas referências dentro do mapeamento, não sei se vocês prestaram atenção na palestra do Tiago, que elas não vão mudar sob qualquer circunstância. Tá? Não vão mudar. Primeiro, parte mais larga da ranilha. Tá? Ou seja, normalmente numa síndrome podotroclear, você vai ter talões escorridos, talões colapsados ou um casco extremamente achinelado, com toda uma sobrecarga na parte palmar ou plantar desse casco. Então, primeira referência que eu uso com essa suspeita, ou animais que não têm suspeita, mas apresentam cascos com essa conformação, ou seja, eu já estou pensando na possibilidade dele vir a desenvolver esse problema em virtude dessa conformação. A minha primeira referência vai ser essa. Ou seja, eu preciso aumentar a base de apoio desse indivíduo, eu preciso liberar a pressão que naturalmente está sendo exercida sobre a região podotroclear. Primeiro ponto. Segundo ponto, que não muda sob qualquer circunstância, parte mais larga desse casco. Qual é a parte mais larga do casco? Qual é a referência anatômica dela? É a parte mais larga da terceira falange. E se você for olhar a anatomia da P3, a parte mais larga é o final da superfície articular da P3
o osso sesamoide distal e a P2. Ou seja, o centro de gravidade está exatamente nessa região. Então, eu tenho a primeira linha de referência, que é a parte mais larga da ranilha. Aumento a base de apoio, diminuo a pressão sobre a região podotroclear. E a minha região mais larga desse casco. Ah, mas o casco ele é reto, é quadrado, parecendo o casco de cavalo manga larga machador. Se vocês forem observar, a linha branca respeita sempre a superfície óssea. Ou seja, a linha branca vai apresentar uma maior distância, independente da forma da muralha. Tá? Então, essas duas referências, elas não sofrem alteração. E aí você consegue, num momento ruim, você consegue usar essas duas referências, trazer isso para uma proporcionalidade e daí para frente, óbvio que com experiência e tal, você começa a delimitar a P3, o que você vai fazer com ponto de quebra, enfim. Aí são outras situações. Mas num caso como esse, Daniel, que você está colocando, eu pessoalmente vou trabalhar dessa forma, tá? Com essas duas referências que, para mim, são fundamentais no trabalho de mapeamento. Tá? Isso aí. Show de bola. Bom, o Rodrigo fez uma pergunta aqui. Tiago, em um casco achinelado com sola rasa e que o dono não quer ferrar esse animal, tem alguma coisa a se fazer? E aí? O que você me diz? Falar pro dono tá bom. Tô brincando. Dá vontade, né? Dá vontade. Dá vontade. Não me pede nada, não, né? Se mancar, não fala comigo, não. É terrível, bicho. Oh, meu Deus. O problema é sempre a orientação, né? A gente tem que sempre conversar, né? E apresentar para o proprietário os benefícios do ferrajamento. Porque um caso de sola rasa, assim, poxa, eu já tive tantos resultados legais, bacanas de sola rasa, assim, de mudança, né, da cápsula do casco, principalmente nesses casos, assim, com ferrajamento. Então, a gente orientando, a gente conversando com o proprietário, ele se acaba convencendo. Mas é difícil, quando o cara não tem o que fazer. No casqueamento, eu não vejo muita coisa ali o que fazer, porque se você for mexer em alguma coisa de muralha, você vai acabar expondo mais ainda a sola, né? Você vai, sei lá, se for mexer em alguma coisa da muralha, vai dar uma arredondada nessa muralha, você vai expor mais ainda a sola do animal. Então fica complicado só no casqueamento. Eu acho muito difícil, né, Tenório? Eu acho muito difícil. Nesses casos, Rafael não, Rodrigo, que fez a pergunta, desculpa. Se ele tem a sola rasa, qualquer cavalo de sola rasa, não adianta você mexer por fora. Por fora você vai tirar só saia, caso tenha. O que esse animal está mostrando para você, o que ele precisa é de sustentação palmar ou plantar. Centro. Porque o arco solear dele veio abaixo. Era para ser assim, a coisa perdeu sustentação. Por milhões de razões. Então, a única forma que você tem realmente de trazer esse animal para uma condição melhor é você levando uma pressão de baixo para cima. E aí, por mais que ele não queira usar uma ferradura, mas você vai ter que fazer uso dessas botas que existem, do gesso por um período, com silicone, alguma coisa que faça com que haja uma pressão de baixo para cima e sustente esse arco palmar, para começar a recuperar. Do contrário, não tem o que... Aliás, tem uma coisa que você pode fazer. Me ocorreu agora, desculpa. Muda o ambiente desse animal, coloca ele para ficar a maior parte do tempo em terreno arenoso. Exatamente. E aí você vai ter, naturalmente, essa mudança. O casco vai passar por essa adaptação. Tá? Então, você pode fazer isso. Mas, do contrário, se você não tem essa possibilidade, por exemplo, não tem o que você fazer. Você vai precisar usar aparatos, órteses, para poder trazer esse arco
soliar para a posição anatômica dele. Entendeu? Tiagão, tem mais uma pedreira aqui para você. Em animais que possuem formato de pé nas mãos, significa que a falange é mais triangular, equivalente aos pés? Devo acompanhar esse formato? Então, eu volto a... Isso aí é importante falar. Eu pego muito cavalo manga larga assim, né? Principalmente os cavalos de manga larga, eu pego assim. E eu volto a repetir o que o Tenório falou. A gente precisa trazer a importância da observação da linha branca, né? Porque existe um erro de casqueamento de manejo no casqueamento muito grande do pessoal querer formar um casco na grosa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com como é que está se comportando essa linha branca, porque aquela manipulação com a grosa para você trazer o arredondamento, o formato do casco com a grosa, você precisa respeitar o contorno da linha branca. Não é simplesmente, eu sei que a mão é redonda, eu vou sair grosando de forma redonda. Eu sei que o pé é um pouco mais ovalado, eu vou sair grosando. Não, eu preciso observar aquela linha branca, eu preciso observar como que está se comportando aquela linha branca e eu respeitar aquilo dali e casquear conforme aquele formato, certo? Então, quer dizer que a falange é mais triangular. Então, observa a linha branca. Se a linha branca está me dizendo que sim. Então, é 100% de certeza que sim. Né? Porque o que é a linha branca? A linha branca são as lâminas, né? Correspondem à interseção das lâminas. Né? Então, aí você precisa respeitar aquilo dali. Não tem o que fazer, precisa respeitar aquilo que é o natural do animal. Eu tenho um ponto aí, Tiago, eu concordo com você, a observação é fundamental. Agora, o que me preocupa muito, não que isso não possa acontecer, essa alteração anatômica, é você ter um membro torácico com maior carga e você ter a base óssea fora do padrão. Sim. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é muito difícil que isso ocorra. Tá? Então, se você tem um casco de anterior que está com esse formato ovalado de casco de posterior, esse estojo córneo é que está totalmente deformado por manejos inadequados. E aí vê o que o Tiago falou, observa a linha branca. A linha branca não vai estar nesse formato. Ela vai estar pedindo um formato mais arredondado. E se você não olhar para isso, você vai perder, não tem jeito. O Tenório, é interessante que até peguei um caso, eu tenho até lá no Instagram lá, um caso de um manga larga, né? Aconteceu exatamente isso aí. O cara já vem com esse manejo de muito tempo. Você olha a foto lá, depois vocês observam, você olha a foto e fala, cara, isso aqui é um pé. Não é um pé, é uma mão do manga larga. Aí o que aconteceu? Você vê um manejo inadequado de ferrageamento, de casqueamento, o que aconteceu? Rachou a parede dorsal, rachou de cima a baixo. Por quê? Por conta desse erro. Provavelmente foram casqueando de forma errada o cavalo e você vai ver lá, depois eu mexi nesse cavalo, né, eu vi que a linha branca do cavalo era totalmente diferente daquilo que estava sendo casqueado ali. A parte de dentro não era compatível com a parte de fora. Não era compatível, exatamente. Então, são erros assim que a gente vê. Assim, desculpa eu estar falando, mas é coisa básica. Sim, são coisas básicas. Né, são coisas básicas que, coitado, quem pagou o preço aí foi o cavalo. Né? Então, a gente... aí o osso estava se comportando daquela forma? Não, o osso não estava se comportando daquela forma. Era o ferrador que estava fazendo o casco daquele jeito. Né? Você sabe que até às vezes é preguiça de moldar a ferradura? Sim, eu sei. Tira do pacote do jeito que está e prega aquilo ali e tira o que sobrou. Exatamente, passa a grosa por cima, prega e passa a grosa por cima do casco. Abrindo um parênteses, de uma experiência comum que nós temos. Eu já vi muito isso acontecer dentro do Exército. Exatamente. Por falta de material, por preguiça, por qualquer outra coisa.
O cara pega a ferradura, tira do pacote, diz que bateu daqui para lá, pregou, o que sobrou, ele mete a grosa e está tudo certo. Vamos para frente, Exatamente. entendeu? Então, É isso aí. isso é uma realidade. Gente, outra coisa. A gente está falando só de coisas básicas. Anatomia é base. Sem anatomia, a gente não vai para rigorosamente lugar nenhum. Você não faz diagnóstico, você não opera, você não interpreta, você não faz nada. Então, a anatomia é chato? É chato, mas ela é base. Sem a base, você não faz nada. Sem anatomia, sem fisiologia. Então, não adianta querer reinventar a roda. Né? Enfim, tem mais uma aqui, Tiagão. O casqueamento pode variar de acordo com um determinado esporte que o animal venha praticar? Se sim, isso vai alterar a forma de fazer o mapeamento do casco, levando em consideração as necessidades de cada esporte? Então, é aquele negócio, né? O mapeamento, ele visa a gente identificar as estruturas internas do casco e o posicionamento delas, né? Então, se o animal ele pratica corrida ou se ele pratica adestramento, as estruturas anatômicas elas são as mesmas e vão estar posicionadas da mesma forma. Então, o mapeamento é sempre o mesmo. Agora, o casqueamento, por exemplo, o cavalo vai correr sem ferradura. O cavalo de corrida, por exemplo, existem páreos que o cavalo corre sem ferradura, né? Tem cavalos que correm sem ferradura porque o treinador gosta, enfim, tem cavalo que se adapta melhor a correr sem ferradura na grama, por exemplo, né? Na areia não corre sem ferradura, mas corre na grama, quando a grama está leve e tal. Mas isso aí, enfim, essas são particularidades. Mas isso é interessante, isso, porque é engraçado, né? Para mim, eu acho isso um absurdo, porque se define isso ali imediatamente, na hora. Porque eles fazem lá o penetrômetro lá da pista, assim, aí o treinador, ele decide na hora ali do parar. Não, então, pô, tá assim, então eu vou correr esse cavalo sem ferradura hoje, então. Aí manda o ferrador arrancar a ferradura, mas aí não tem preparo nenhum do casco para aquilo dali. Decide uma hora antes do páreo. Então não teve nenhum preparo do casco para aquilo dali. O cavalo veio treinando o tempo todo com ferradura e na hora de correr, ele vai correr numa pista que ele não treinou com descalço, né? Então eu acho isso uma doideira, né? Mas enfim, os caras sabem o que eles estão fazendo e o cavalo ainda vai e ganha ainda, para calar minha boca. Isso que é o pior. Mas a gente for pensar em saúde de casco, aí chega os cascos tudo quebrado, tudo arrebentado lá, mas isso realmente é uma loucura. Mas o casqueamento deveria ser diferente, né? Porque realmente o cavalo que vai ficar descalço, sem aplicar a ferradura, o casqueamento ele é diferente. Ele não pode ser da mesma forma que ele vai receber uma ferradura. As quinas, né, quando a gente vai aplicar uma ferradura, principalmente no ferramental quente, né, a gente queima o casco, então as quinas ali, as bordas do casco, elas estão muito mais vivas, elas estão muito mais ressaltadas ali, né? Então, no casqueamento do cavalo, isso eu estou falando de acabamento, tá? Não estou falando de equilíbrio e balanceamento, não. Equilíbrio e balanceamento é igual, independente se vai receber ferradura ou não. Eu estou falando de acabamento ali. Então, as quinas do casco, das bordas da muralha, é diferente para o cavalo que vai ficar sem ferradura. Eu não posso deixar a quina viva na borda da muralha, porque ela vai quebrar. Isso vai trazer um prejuízo para o casco. Isso vai favorecer penetrar ali matéria orgânica e ali vai desenvolver fungo, bactéria, enfim. Então não é interessante. Eu preciso preservar bastante material, cavalo que vai ficar sem ferradura, bastante material, que eu digo casco, né? É diferente, mas o mapeamento do casco sempre vai ser o mesmo, porque a finalidade do mapeamento é eu identificar as estruturas, o posicionamento delas, né? E é isso. Igor, vamos lá. Modalidades esportivas. Ok. O cavalo que exerce essas modalidades, ele tem alguma estrutura diferente
do cavalo que exerce outra modalidade? Não. Você achar que o movimento que ele faz nessa modalidade necessita de uma base de casco diferente, nós vamos ter problema. A base do casco continua sendo a mesma, a anatomia. Então, se você tem a estrutura ali, a proporcionalidade, centro de gravidade, centro de força, enfim, isso não vai variar independente da modalidade. O que acontece é que a ferradura, ela é o fator que vai ser o divisor de águas em modalidade. E aí você vai manter a base perfeita e a ferradura, ela é feita para compensar, para aumentar o desempenho, enfim, fazer aquele diferencial do milésimo de segundo, o diferencial do esbarro corrigido, da saída com menos estresse, enfim, da maior ou da menor tração. Isso é feito na ferradura, e a ferradura ela é pensada em cima da necessidade da modalidade do indivíduo ou de uma deficiência que esse cavalo vem apresentar. Nunca o casqueamento. A base de casco ela é sempre a mesma. Não pode mudar, porque a estrutura anatômica não muda. As informações estão ali para todo mundo ver. E aí a gente simplesmente... não, porque esse cavalo é de rédea, como acontece muito. Deixa o talão da mão elevadíssimo, remove toda a pinça, porque o cara acha que na hora do esbarro ele vai articular, vai pedalar da maneira adequada. Desculpa, mas não é dessa maneira que a biomecânica vai funcionar. Isso é uma invenção de treinador que acha que é dessa maneira, quando na verdade não é. Entendeu? Então, o casqueamento é uma base imutável, tá? Em suas referências e nos seus cuidados. As modificações, adaptações são sempre em cima das ferraduras, certo? Isso aí. Muito bom. E aí, gente? Mais alguma coisa? Vamos lá. Temos um tempinho ainda aí. Curiosidades, perguntas. Vamos nessa. Tiagão, você hoje trabalha mais com cavalo de hipismo clássico, né? Mais com salto e... Salto adestramento ou salto com curso completo? Na verdade, tem os três, né? Hoje, os cavalos mais importantes assim é o do salto, adestramento, e tem o CCE também, né? Certo. E muito para colega veterinário que me chama para essa parte mais da podologia clínica. Aí eu atendo muito para eles também, né? Tá. Dentro da sua rotina diária aí, desses cavalos de esporte, de alta performance, o que você tem encontrado mais de problema nesses animais? Qual é a demanda maior dessa atividade? Tenório, assim, vou ser bem sincero com você, 70%, eu acredito, é a parte mais da síndrome paulotroclear. É a grande maioria. Quando o navicular por si só não está envolvido, mas tem alguma coisa do flexor profundo ali naquela região, uma tendinite na inserção dele, ou então dos ligamentos ali do navicular. Sempre aquela região ali é a mais comprometida ali. Coxinha Mas é muito, a casuística. É algo que você tem tido problema? Coxinha plantar? Não, difícil. Difícil. Mesmo nesses animais de síndrome paulotroclear, quando eu falo de coxinha plantar, a questão é muito mais da observação dele. Se ele é um coxinha plantar saudável ou se é aquele coxinha plantar sofrido, estreito, né? Como se fosse um carro rebaixado, né? Ou seja, é um animal que demanda compensação constante, né? Tena, você falou do coxinha plantar, mas uma coisa que eu tenho observado é sofrimento de talão. Às vezes eu pego até
muito cavalo com hematoma, cara. Sabia? Eu tenho observado muito o cavalo com hematoma nessa região. Ferradura curta, ferradura muito justa. Justa. Caramba, cara, impressionante, cara. É isso aí, é isso aí. É impressionante, cara. Jeito. Isso aí eu tenho observado muito. Quando tira, e aí de curiosidade eu vou pensar a região ali, dói. Aí dói, mas isso eu tô falando de colega veterinário me chamando, né? Uhum. Então, quando vai examinar assim, que se diagnostica, né, a síndrome, você vai ver, tem algum trauma ali naquela região ali de talão, de barra, tem trauma ali, cara. Edema, tem edema não, tem hematoma, é impressionante. É complicado isso, e eu vejo, isso é algo que eu vejo em várias raças, várias raças. Hoje eu mexo com quarto de milha, manga larga machador, cavalo de salto, enfim, cavalo de corrida, todos eles que usam ferradura curta, justa, batata, você ter, além da deformidade de talão, você ter sempre esses hematomas na região de barra, na região de talão, no ângulo da sola é muito presente. E não adianta. Enquanto você não alivia essa área, coloca uma ferradura maior, não tem Cristo que faça melhorar. Tiagão, tem uma pergunta aqui. Bom, pergunta não, acho que não terminou. Né? Cavalo com morfologia acampado, né? Aquele cavalo de base aberta. Qual a relação que você faz isso com o casco, com o desenvolvimento do casco, ou qual o trabalho que você adota diante de uma situação como essa? Nesses casos, assim, normalmente ele apoia mais com a parede interna, né, do casco ali, né, com a parede mais medial, né. O acampado, você fala, ele com a mão aberta. Acampado, isso aqui seria um cavalo normal, né, ou seja, pé e mão, e o cavalo acampado é quando ele abre, né, a sua base. Ah, né? tá, posterior. Ele esparrama, posterior e anterior. Isso. Entendi. Caramba, aí com casco? Sim. Tem que ver que ele vai estar apoiando mais com a parte, o caudal do casco ali, né? Talvez. Sim, palmar e plantar. Pô, aí, cara, teria que ver esse cavalo caminhando, hein? Cara, eu vou te dizer o seguinte, é um negócio engraçado isso. E aí a gente, quando fala que o casco influencia até a dor de coluna, o povo acha que é um exagero. Né? Mas isso é uma situação que acaba acontecendo quando o casco cresce de maneira inadequada e com um intervalo maior. Né? Ou seja, quando não há proporcionalidade e equilíbrio de casco, você vai ter esses talões e aí ele acaba adotando uma postura de acampado. E o dorso vai ficando mais selado em virtude do tempo que ele passa aberto. E automaticamente, no caso, tanto anterior quanto posterior, ele vai estender muito mais o profundo, né, na região podotoclear. Então, você passa a ter dor lá em cima e dor lá embaixo. E quando você mexe nesse animal, vai lá e equilibra ele de novo, o que era assim, passa a ficar assim. Ele retorna para o normal e a coluna volta para a posição normal. Isso parece mentira, mas não é. Isso é realmente o que acontece. Então, a base influencia tudo que está em cima. Tudo. Entendeu? Com certeza. Rapaz, gostei dessa aqui. Qual a sua conduta, Tiago, com cavalos que possuem talões high-low no seu ferrejamento? Quando ele fala high-low, é aqueles talões escorridos? High-low. É um casco alto, outro casco baixo. Tá. Então, aí eu preciso fazer uma análise, né? A gente tem que ver se tem diferença de membro. Eu tenho um caso bem bacana que eu peguei, de um quarto de milha, foi até uma égua, foi uma veterinária que me chamou, foi uma égua de vaquejada. Acho que ela já estava aposentada, sei lá.
alguma coisa assim, tá, para reprodução. E aí ela tinha esse caso aí, a gente identificou que ela tinha um membro mais alto que o outro, né? Só que a gente consegue ter, existem os pontos ali na avaliação que você vê. A gente começa a ver lá pela espada, a gente vê o ponto também do joelho, a gente vê o ponto também no boleto, a altura da coroa do casco. Então, identificando isso, a gente consegue trabalhar com palmilha num membro, no outro, né? Com um membro sim, no outro não. Ih, rapaz, deixa eu botar aqui para a bateria tá acabando aqui. Então a gente consegue trabalhar dessa forma, sabe? Sim. Foi um caso muito bacana, porque foi um conforto imediato para essa égua. E impressionante como é que ela se comportou depois, né? Deixa eu só botar para carregar aqui, senão vai dar ruim. Uma outra coisa, Thiago, você costuma... Eu trabalho... Oh, perdão. Você costuma Aí eu trabalho assim. Tá. Você costuma, nesses casos de lesão de high-low, você costuma associar também a fisioterapia? Exercício? Exercício de fisioterapia? Tenório, eu particularmente nunca fiz, né? Nunca peguei para... Na verdade, eu até nunca nem indiquei. Porque quando eu peguei, na verdade, eu peguei até poucos casos. Se eu não me engano, eu peguei... Eu tô contando uns 5, mais ou menos. Nunca indiquei, não. O Léo colocou foi o Léo que fez essa pergunta, e ele colocou no final aqui, que o animal que tem high-low, esse que ele está descrevendo para a gente, não tem diferença de membros. Para mim, vamos lá, ou eu não estou entendendo, ou está faltando alguma informação a mais, Léo, pelo seguinte, todo e qualquer Como é que está se comportando o casco assim, né? Todo indivíduo que é high-low, tá? Que tem um membro high e o outro low, tá? Você vai ter uma diferença de membro. E não tem como, porque o fato do casco crescer talão, isso é uma compensação da diminuição do comprimento da coluna óssea. Entendeu? Então, se isso está acontecendo, é porque aquele lado é menor. E aí você vai ter comprometimento da musculatura, você vai hipertrofiar a musculatura, e é por isso que eu falei da associação com o exercício, entendeu? Para você alongar mais essa musculatura, para poder dar uma comodidade melhor ao movimento, entendeu? Então, o high-low, você tem uma diferença de membro, porque o casco não iria se comportar dessa forma se não tivesse. Vamos lá, o que pode acontecer? Ele não teve isso adquirido no seu desenvolvimento, mas ele teve uma lesão em um membro. Ficou parado 90 dias, 120 dias. Ele atrofiou aquela musculatura e o casco passa a ter um comportamento por atrofia de movimento, e não porque ele teve um problema lá atrás. E aí a gente tem que saber qual é o histórico, qual o tipo de lesão, que estrutura que está envolvida, enfim, para a gente poder fazer o tratamento direcionado, entendeu? Senão a gente vai, enfim, dar tiro para tudo quanto é lado aqui, né? Então, esses casos que eu peguei, era tudo diferença de membro, Aí eu sempre usei palmilha, né? Botava uma palmilha de um lado e, pô, nada do outro, ou uma bem, ferradura mais grossa. Sempre funciona compensando bem. Essa altura aí, ficava super bem. Mas nunca indiquei fisioterapia, não. Eu trabalho bastante com a fisioterapia junto, e o resultado é mais rápido. Bacana. E mais seguro, inclusive, porque você trabalha com a musculatura, você diminui lesão. Uma coisa que eu percebi muito antes de colocar a fisioterapia nessa jogada, no tratamento, é que os animais acabavam tendo problema de musculatura com mais frequência, porque você exigia do animal hipertrofiado, mas sem elasticidade, entendeu? Então, você começa a associar, juntar os pontos. Então, fazendo a fisioterapia, a recuperação é mais rápida, o equilíbrio é mais rápido e mais constante também. Então, eu prefiro dessa forma. Agora, Léo, olha só, diminuindo a espessura, a gente até pode diminuir,
mas você não vai igualar isso nunca. Tá? Você vai ter sempre que ter uma diferença, porque a gente está falando de uma alteração de comprimento da estrutura, entendeu? Então, não tem como você igualar isso. Tá? Eu, pessoalmente, todos os casos que já mexi até hoje, nenhum deles. Eu até deixei sem uma correção, mas não iguala nunca. O animal vai apresentar sempre aquela diferença do casco e tal, e a fisioterapia vem melhorando muito isso. Né? Ajuda bastante. Espera aí. Olha só. Tiagão, qual é o seu ferrajamento, ou o melhor ferrajamento que você indicaria no caso de um animal que apresenta lesão na P3, navicular e cartilagem alar? Não necessariamente as três juntas, mas, enfim, essa bomba aí está contigo. O que você faz? Por exemplo, vamos lá, vamos começar. P3, tem que saber qual lesão, né? Existem um milhão de lesões. Fratura, tem que saber o que é na P3. Vamos pegar, sei lá, uma osteite podal, né? Uma borda, a gente pega lá um raio-x, a gente pega aquela borda toda irregular, lá toda horrível, uma osteite lá instaurada feia. Eu gosto bastante de botar uma full roller daquela, né? Uma borda toda rolada, né? Se for necessário colocar uma palmilha, tem que ver como é que vai se comportar também, que tem cavalo que não se adapta à palmilha. Já coloquei cavalo com costete podal, palmilha, para trazer conforto, não funcionou muito bem, tive que tirar. Só deixei Tem que ver se vai se comportar bem com alumínio, com ferro, né? Que às vezes o pessoal vai no protocolo do alumínio, vamos botar um alumínio. O cavalo, às vezes, só por causa daquele slide ali do grip do alumínio ali, na verdade, o cavalo sente. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Agora, uma fratura de P3. Fratura, inicialmente eu engesso. Estabilizar esse casco o máximo possível. Eu engesso com a palmilha de silicone, aquilo ali vai trazer conforto, a gente vai trabalhar com as forças ali, transferência de cargas ali no casco, e posteriormente a gente vai ver a melhor ferradura ali no caso. Eu não vou nem entrar no mérito de cirurgia, que não é o caso aqui, né, de P3, mas muito provavelmente depois trabalhe com uma spider, enfim, aí tem que ver qual é o caso da fratura, né? Agora, cartilagem alar. Cartilagem alar, por exemplo, que a gente pega muito é calcificação, né? Vamos pegar o exemplo de calcificação. Mesma coisa que eu gosto muito de usar uma full roller também. Às vezes, uma oval cai muito bem, fazendo ela toda rolada também, uma oval, porque consegue trazer uma flutuação naquela região ali, caudal do casco. Isso alivia bem aquela região ali. E rolar ela inteira. Aí quando é assim, eu boto ela bem enrolada de quarto até o outro quarto ali. E com relação ao material da ferradura, a gente precisa ver, porque nesses casos de lesão, a gente tem que ver qual vai ser a sensibilidade do casco, né? A sensibilidade do cavalo, do indivíduo, com alumínio, ferro. Ultimamente eu tenho usado muito pouco alumínio, te falar, muito pouco, porque eu não tenho visto muita diferença nos casos, assim, eu estou dando até prioridade para usar o ferro, sabe? Mas em caso de osteite, assim, tem que tomar cuidado com alumínio, porque o alumínio trava muito no chão, né? O cavalo às vezes fica sensível. Você, como trabalha muito com cavalo de hipismo clássico, e a tua realidade é ali dentro do Parque Olímpico, o piso do parque, o piso que os animais de hipismo clássico trabalham, na maioria das vezes, é um piso que já tem um grip muito acentuado, pela sílica, pela borracha que ali se encontra. E aí a gente trabalhar com alumínio, e normalmente alumínio com riga, com caramba 4, isso vai aumentar mais ainda, e sem dúvida isso vai trazer desconforto,
porque o animal não vai conseguir escorregar e a P3 vai sofrer muito trauma dentro desse estojo córneo em virtude dessa situação. Então, é tudo uma questão de observação em ambiente, de necessidade e possibilidade, né? Senão a gente se lasca, e aí, nesse caso, você acaba trabalhando com outros materiais, né? Silicone de densidade diferente, palmilha diferente, para que você possa manter esse gripe de uma maneira mais fisiológica e proteger essa P3 da melhor forma possível, né? Ô, Tenório, eu já cheguei ao ponto de uma vez, cara, de fazer um baita de um serviço assim, botei o cavalo para andar, acabou com o cavalo. Meu Deus do céu. Falei assim, mas tu fica um tempão ali, cara, faz um serviço. Falei assim, mas acabou com o cavalo. Aí tira tudo, bota uma ferradura convencional e vamos rolar de cabo a rabo aí. Acabou, sai andando que parece que arrancou a dor com a mão. Aí você tá entendendo? Então é aquele negócio, é um indivíduo, não tem jeito, é um indivíduo. E lógico, você sabe da mecânica ali, daquele ferrajamento e a biomecânica das estruturas ali, mas esse negócio do material, da ferradura e o ambiente que ele está, isso aí, gente, tem que levar em consideração, não pode ser jogado de lado de jeito nenhum, e a particularidade de cada um, né? Olha só, cara, a gente está falando aqui do alumínio e tal, não sei o quê, aí a Kátia é já preocupada, que eu falei que o alumínio na areia é pior. Kátia, não, entenda, a realidade do Thiago é que os cavalos dele trabalham dentro do Parque Olímpico, onde foi realizada a Olimpíada, ou seja, todas as pistas que os animais dele trabalham são as pistas com piso de sílica, aquele piso oficial da FEI. Isso é muito agressivo na questão do gripping, da tração natural desse piso. Então, você coloca o alumínio, que já tem um coeficiente de tração maior, isso fica complicado. Agora, na areia convencional, que são os pisos antigos, não há problema. Não acontece esse tipo de situação, entendeu? Então, o problema é o piso oficial, né, de borracha. Tá? Isso é que é complicado. Agora, de resto, não. Tiagão, tem uma pergunta aqui que a nossa querida convidada de amanhã, a professora Luciana Brandestetter, fez aqui para a gente. Olha só. Quando a gente falou do high-low aqui, e aí a pergunta dela é o seguinte: ela está pensando nos animais que poupam um membro com lesão e sobrecarregam um membro bom, né? O contralateral, que acaba ficando com os talões escorridos e aparentemente mais baixos. Você acha que ela pode considerar isso um high-low ou não? Pô, eu acho que pode, Tenório, porque isso aí é adquirido, né? Aí eu acredito que sim, mas é uma forma muito tranquila depois de reverter, né? Principalmente, né, você está falando negócio da fisioterapia, assim, eu particularmente nunca trabalhei com fisioterapia, mas esse cavalo depois que volta a trabalhar, que não deixa de ser uma fisioterapia, né? Pensando assim, eu vejo uma resposta muito grande no casqueamento, né? Uma resposta na recuperação desses cavalos. Eu considero como um high-low, sim, mas recupera muito rápido. Eu tenho uma observação nisso tudo. O problema é que a gente nunca pensa em trabalhar esse cavalo no tempo que ele vai ficar parado. Normalmente, uma lesão, uma cirurgia, fica lá e tem que mexer. Tem que mexer. Se é uma fratura, por exemplo, ele já perdeu 1 centímetro. Dependendo do tipo de fratura, 1, 2 centímetros. E aí você não recupera mais. E aí o cara quer mexer no contralateral, não pode. Bom, enfim. É o que eu falo sempre nas aulas de pós. Gente, cavalo que vai ficar mais de 30 dias em repouso por conta de lesão, você tem que cuidar, antes de mais nada, do contralateral, para evitar que ele vire um high-low, para evitar que ele perca o arco palmar, que esses talões vão lá para baixo e você comece a sobrecarregar estruturas, que a hora que ele ficar bom, ele vai mancar desse contralateral por conta desse período que ele ficou. Então, não é só se preocupar com a lesão daquele membro. Você tem que se preocupar como é que ele vai sustentar esse corpo durante 30, 40, 60, 120 dias. Então, se você consegue fazer algo de maneira eletiva,
mexa no contralateral, arrume a casa, coloque uma ferradura que possa auxiliar nessa distribuição de carga e vamos ser felizes. E aí, essa questão, Luciana, do que acaba acontecendo, você tem uma variação infinitamente menor. Então, o que falta realmente é a gente pensar no que vai acontecer, não só de que maneira tratar aquela lesão daquele membro. A gente não pode esquecer que o contralateral vai sofrer tudo isso e não adianta querer apagar o incêndio depois. A gente tem que evitar que ele aconteça, que fica tudo infinitamente mais fácil. Beleza? Ô, Tenório, e tem que levar em consideração também, dependendo dos casos, a laminite, né? Do contralateral. Sim, né? sim. Isso é fato. Laminite né? também. Cirurgia óssea, colocação de placa, pino, enfim, osteossíntese de uma forma geral. Cara, se não cuidar do outro lado ali, a laminite para chegar a pouco custa. Entendeu? Porque é muito tempo de recuperação e muita carga ali em cima, entendeu? Então, a gente tem que estar realmente comum isso acontecer. Muito ligado nisso tudo, né? Bom, não temos nenhuma pergunta aqui. Tiagão, você tem mais alguma consideração? Não, por mim foi excelente aí a participação. Chegou mais uma. Vamos lá, olha aqui. Para um cavalo com problema de navicular, tendo um cisto nele, agredindo o flexor profundo e o mesmo tendo osteite, qual seria a sua recomendação de casqueamento e ferramentamento? Essa é mole. Diz aí, Tiagão. Então, isso costuma acontecer demais, né? O cisto, aí posteriormente já afeta o profundo, se já se instala um processo inflamatório ali, enfim. Foi o que eu falei anteriormente aí. Sempre pensando no alívio do tendão flexor profundo, você vai aliviar a tensão sobre todo o aparato podotroclear ali. O casqueamento é sempre o mesmo, né? A aplicação de ferradura. Você vai balancear, vai equilibrar o casco, balancear o casco, e a mecânica da ferradura para esse tipo de problema, de lesão, você vai ter que colocar um ferramentamento que vai proporcionar uma flexão da interfalangiana distal, né, que ela vai aliviar a tensão do flexor distal profundo e, consequentemente, vai aliviar todo o aparato podotroclear. Quais são as ferraduras que causam isso? Né, que proporcionam isso? Tem a ferradura oval, tem a própria talão de cebola, tem a ferradura invertida, mas aí você tem que tomar cuidado com... É até bom falar da ferradura invertida, porque eu, particularmente, eu gosto de usar a ferradura invertida só se o cavalo for ficar parado, né? Porque ela... a falta de apoio na região da pinça, tem que tomar cuidado, porque desestrutura aquela região toda ali, se o cavalo ficar em movimento, né? Não seja numa fisioterapia, sei lá. Eu não gosto. Eu gosto se o cavalo for ficar realmente parado. Então, o ferramentamento tem que ser pensando nessa mecânica. Né? Eu só acrescento nessa mecânica. Concordo com você em gênero, número e grau, eu só acrescento um detalhe. O melhor resultado que eu, pessoalmente, exatamente sobre essa questão de cisto no osso navicular, principalmente se for um cisto central, bem no meio do osso, tá? melhor resultado que eu tive e que outros profissionais também tiveram, é você, tudo isso que o Thiago falou, beleza, mas eleva esse casco, eleva o talão, usa uma ferradura talonada, usa uma talonete. Outra coisa que funciona muito bem, se você não quiser colocar uma ferradura oval, mas uma ferradura aberta, talonada, é você colocar uma barra central bem em cima, bem na direção do osso navicular. Então, dessa maneira... Aí entra o mapeamento, né, Theo? Sim, total. Né? Aí você alivia o profundo, alivia o ligamento ímpar, né? Relaxa as estruturas podotrocleares ali em cima do navicular, ou seja, vai diminuir a tensão, e você impede a ação do trauma direto do próprio piso que esse animal trabalha. Né? Então, você consegue isolar
proteger esse osso com um cisto, que é muito mais sensível do que um osso normal, e aí a coisa vai bem. O restante é tudo correto, tudo certo. Eu realmente acrescentaria apenas a questão da ferradura talonada. Tá? A minha casuística assim, de cisto, normalmente eu pego na superfície flexora, né? Sim. Assim, foi 90% dos casos. Eu nunca peguei cisto, assim, por exemplo, no meio do navicular. É mais na superfície flexora mesmo. Aí, você aliviando ali a tensão do profundo, consequentemente já alivia tudo. Em superfície flexora é o primeiro passo para você começar a fazer uma aderência ali. Né? Com certeza. Ali, e você faz uma aderência, aí a coisa... o processo inflamatório instalado, né? Ali já era. Aí já era. Exatamente. Profundo, então, vai para o barro. Aí o uso, de novo, né, de você elevar, você consegue relaxar isso aí e funcionar muito bem. Né? Isso aí. Mas, Rodrigo, olha só, não é... A ferradura invertida que o professor Falheiros comentou é você pegar uma ferradura normal, num caso de uma laminite, e inverter ela dizendo que você está fazendo alguma coisa. E não está fazendo rigorosamente nada. Foi o que ele disse em alto e bom som. Você não está fazendo porra nenhuma, porque inverter uma ferradura, no caso com laminite, nada é a mesma coisa. Então, mas não numa situação dessa. Aqui você está falando de uma Napoleão, enfim, uma estrutura maior. Né? É algo realmente... Não, até porque ela tem uma largura... Sim. A Napoleão ela tem uma largura, uma área mais larga na 2 polegadas ali atrás, né? Enfim, é desse jeito. Senhores, se ninguém tem nada para perguntar, eu também não tenho mais nada para falar. Tiagão, suas considerações, cara, por favor. Pô, Tenório, só tenho a agradecer aí, cara. Te agradecer ao pessoal aí que está participando. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui enriquece muito, né, a nossa classe aí, a nossa profissão. É muito bom a gente sair daqui com essa experiência, né? A troca de informação, isso aqui enriquece muito a gente. Falar que nem o seu Fábio Furquim, né? Se a gente tivesse 3 vidas aí, a gente ainda assim... 3 vidas de 80 anos, a gente não sabia de tudo. Não ia saber de tudo do ferrajamento da podologia. Então, momentos como esse aqui, cara, são preciosos na nossa vida, cara, na nossa vida profissional. Né? E a gente tem que guardar isso aqui para a vida toda. Beleza? Então, foi um prazer estar com vocês, prazer estar com todos vocês aí nesse momento aqui. Maravilha. Eu tenho que agradecer mesmo. Obrigado, Tiago. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Né? Enfim, senhores, amanhã, nossa última palestra com a professora Luciana Brandestetter. Vamos falar sobre gesso, atadura gessada, como fazer, por que fazer, técnica correta, enfim. É um assunto extremamente interessante que o pessoal erra demais nisso tudo. Bom demais. Tá bom? Bom gente, demais. Espero todos vocês amanhã. Um forte abraço, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, um abração. Até logo, pessoal. Tchau.